telespectadores do Canal 15 da NET, da TV Mais. É com prazer muito grande que nós estamos aqui na nossa conversa de hoje, trazendo muitas personalidades interessantes, pessoas que trazem, cada uma delas, um assunto totalmente diferente do outro. É exatamente isso que o programa se propõe, enriquecer o telespectador com informações variadíssimas e que traz para nós aquele bem-estar de você poder acessar a NET, a TV a cabo, e encontrar uma série de projetos e assuntos que pode realmente lhe enriquecer no seu dia a dia. Eu estou aqui com a minha nutricionista do programa, é uma pessoa que traz semanalmente não, todos os dias ela tem um assunto bom. E Carla, hoje você preparou o que para o programa? Bem, hoje nós vamos falar sobre a linhaça, vamos falar sobre o benefício e as formas de preparo da linhaça, certo? Bem, a linhaça já é um alimento bastante conhecido por todos e há um tempo já, né? Ou você faz o consumo, ou a sua avó faz, você conhece alguém, ou já tentou utilizar alguma vez. E a linhaça, ela já é considerada um alimento funcional, porque ela tem muitas propriedades, como a gente vai falar, que são benéficas para todo mundo, certo? Só que tem um probleminha em relação à linhaça. Muitas pessoas subutilizam esse produto. Por quê? Porque não sabem a forma correta de utilizar a linhaça. Compram a semente e fazem a ingestão da semente, colocam dentro de uma vitamina, ela ainda fechadinha, ela ainda sem sofrer nenhum processo mecânico, físico. Então isso não faz com que o ômega 3 seja disponibilizado da melhor forma. Então, quando você for fazer o consumo da linhaça, você tem que fazer o consumo correto desse alimento. Primeiro, a gente tem que saber quais são as formas que a gente tem no mercado. A gente tem no mercado a forma do óleo, a gente tem a farinha e a gente tem a semente da linhaça. Certo? Todas têm várias substâncias benéficas, principalmente o ômega 3, que é a substância que é mais difícil da gente encontrar no dia a dia, e todo mundo também já ouviu falar que é uma substância muito benéfica para o nosso organismo, só que o óleo, por exemplo, ele não possui a fibra, justamente por quê? Porque ele não possui a semente em si, ele só possui o óleo que é extraído dessa semente. Só que o óleo ele é bastante fácil de ser utilizado, porque ele pode ser utilizado em substituição ao azeite de oliva. Então você pode colocar em cima da salada, você pode colocar em cima de uma torrada, de um pão e fazer o consumo desse óleo. Nós temos também a forma da farinha. A farinha apresenta uma vantagem porque ela possui a fibra e ela é de fácil utilização porque você já compra ela processada. Exatamente. Só que como ela já sofreu esse processo de industrialização, essa semente já foi rompida, a gente não tem a absoluta certeza de que todo o ômega 3 está preservado nesse produto. Já existem as substâncias. Exatamente, você está 100% na quantidade, no teor que deveria estar. E já a semente, ela é campeã. A semente é a que possui o maior teor de ômega 3, de lignanas, só que ela possui um fator limitante, que é você ter tempo para preparar essa semente, certo? Você não pode fazer o consumo dela normal, fechadinho. Você tem que fazer todo um processo que a gente vai falar mais na frente. Então, para falar de linhaça, a gente tem que lembrar logo o quê? De ômega 3. E quais são os benefícios que estão relacionados com o ômega 3? O grande benefício é que o ômega 3 é uma substância extremamente anti-inflamatória. Então, aí já combate uma gama de doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, e ela é muito interessante no tratamento do indivíduo obeso, ou no indivíduo que está no quadro de sobrepeso. Como eu já falei aqui, o tecido gorduroso é um tecido que ele se caracteriza por liberar substâncias inflamatórias no nosso corpo. Por isso que o obeso ele já é considerado uma pessoa, uma doença, a obesidade. Porque é um quadro de inflamação. Doença mórbida, né? Exatamente, é um quadro de inflamação geral no organismo da pessoa. Então esse indivíduo, além o tratamento da obesidade qual é? Lógico, o emagrecimento, né? Mas também a gente pode tratar a inflamação. E como é que a gente trata a inflamação? A gente trata a inflamação utilizando o ômega 3 que está presente na linhaça e nos peixes. Mas nem todo dia a gente come peixe, né? Não. Então a linhaça ela é bem mais fácil de ser utilizada. O ômega 3 ele também é bastante benéfico na função cerebral das pessoas. Então está sendo utilizado para pessoas que têm mal de Parkinson, Alzheimer, justamente porque ele tem a função de melhorar a função neurológica. Outra propriedade da linhaça são as lignanas. As lignanas, elas são consideradas fito-hormônios, que são os hormônios vegetais. Esses fito-hormônios, eles são utilizados como uma reposição natural da mulher que está no processo de menopausa. Pessoas também que sofrem com o processo de TPM também se beneficiam com esses fito-hormônios, certo? No caso, a lignana. Então, ela deve ser bastante utilizada para isso. Também previne alguns tipos de câncer, como o câncer de cólon e o câncer de mama.
E o terceiro benefício da fibra, que está presente apenas no farelo e na semente, e não no óleo, que é a questão da fibra, da fibra solúvel. Toda fibra solúvel, ela se caracteriza por fazer o controle da nossa glicemia e o controle do nosso colesterol. E é um alimento sacietógeno, ou seja, dá saciedade. Quando a gente come a fibra, quer seja ela na forma da linhaça, quer seja na forma da aveia, o que acontece? A gente cria um gel na nossa cavidade gástrica. E esse gel, ele faz com que o açúcar que a gente está ingerindo seja absorvido lentamente. É um controle glicêmico natural bastante utilizado por diabéticos, que devem ser bastante utilizados por diabéticos, porque você vai absorvendo de forma lentamente esse açúcar. O colesterol também atua da mesma forma, vai absorvendo de forma lentamente esse colesterol. Então atua no controle dessas doenças. E além do que, se você tem uma coisa no seu estômago que demora para sair, então você tem uma maior saciedade. Então ele tem esse poder bastante utilizado para as dietas de emagrecimento, por conta dessa saciedade que dá. Durante um período longo você se sente bem alimentado. Exatamente. Né? Então, como é que a gente pode utilizar? O óleo, como eu já disse, já está pronto. É um óleo frio, como o azeite. Você deve utilizar em preparações frias, nas saladas, em cima de uma torrada, em cima do pão, para substituir a margarina, certo? No caso, você utilizar de 1 a 2 colheres de sopa por dia já é o ideal. A farinha que você compra, você tem que ter o cuidado de comprar uma farinha que seja embalada a vácuo, porque o ômega 3 ele é um componente que se oxida muito facilmente. Quando você comprar, também não adianta você abrir e deixar dentro da geladeira na embalagem aberta. A pergunta que eu ia fazer. Exatamente, por quê? Porque vai oxidar com oxigênio. Certo. O ideal é você colocar numa vasilha, certo? De preferência uma vasilha que não seja transparente, porque o ômega 3 também se oxida com a incidência luminosa. Exatamente. Geralmente eles querem assim, meio cor de... Opaca, colorida mesmo. Exatamente. Se for de vidro, bota papel alumínio e coloca dentro da geladeira. E se você for comprar a semente, que é o melhor de todos, aí o que você tem que fazer? Você tem que ter só um trabalhinho a mais. Você tem que triturar no liquidificador antes de usar, para poder abrir aquela semente. Exatamente, liberar o ômega 3. Pulsa bem rapidinho, coisa de 15 segundos para liberar esse ômega 3. Você pode guardar, depois que você faz isso, na geladeira do mesmo jeito que você fez com a farinha e utilizar durante a semana. E a casquinha dele fica junto. A casquinha fica junto. E ainda tem uma receita milagrosa para quem tem problema de constipação, prisão de ventre. Certo. Que é no dia anterior, você coloca num copo de água 1 colher de sopa de linhaça, a semente mesmo, não precisa triturar no caso. Certo. Você bota 1 colher de sopa de linhaça e 1 colher de sopa de aveia e deixa lá a noite inteira. Quando for de manhã, você vai ver que criou um gel. Parece uma geleia, aquilo ali não está estragado. É porque aquilo ali é a lignana. O que você faz? Você bate com um suco qualquer, um suco de laranja, por exemplo, e toma em jejum. Isso aí vai naturalmente já melhorar a sua função intestinal. Eu agradeço por essas informações valiosíssimas, porque hoje as pessoas procuram muito o emagrecimento através de coisas assim muito artificiais. E é exatamente para isso que a Carla está aqui, para ensinar que as pessoas se alimentem bem, conservem a sua virilidade, conservem os homens, né, e as mulheres conservam a sua beleza, a sua juventude durante muito tempo. Porque nós sabemos que a natureza é pródiga, mas todos nós passamos por ela, queiramos ou não. Ela vai ter o seu processo de juventude, o processo do envelhecimento. E o mundo hoje está sempre propenso, que é o terceiro milênio, o milênio em que traz as novidades, para que o ser humano possa viver uma vida melhor, com qualidade de vida, e demonstrar essa qualidade de vida através do seu físico. A idade cronológica pode ser uma idade avançada e você não dá àquela pessoa a idade que ela tem. Portanto, quando dizem que nós, as mulheres, não gostamos de dizer a nossa idade, realmente não há necessidade, porque cada pessoa dá ao outro a idade que ela aparenta ter. Se você tem 30 anos com aspecto de uma mulher de 50 anos, ninguém vai dar os seus 30 anos. Mas se você tem 60 ou 70 anos com aspecto de 50 ou 45 anos, é esta idade que você realmente tem. Certo? Isso é um processo tão lindo quando a gente estuda assim, esses assuntos bem espiritualistas, nós vamos aprendendo esse tipo de coisa que não dá para falar tudo agora. Obrigada e até o próximo programa. Até o próximo programa.